Bom, agora a gente fala sobre saúde aqui no nosso programa, justamente destacando um tema que vocês sempre têm dúvidas, né? Pedem aqui pra gente pontuar sempre, que é a questão dos problemas de visão. Inclusive vocês aí de casa, enfim, tem algum problema sério de visão ou aqueles mais simples também, tem dúvidas, já podem começar a interagir aqui com a gente através do nosso WhatsApp no 11 94258 9183. Sempre que escrever aqui pra gente, diga seu nome e a região da onde você está falando. Estou recebendo aqui o especialista, então, neste caso, em visão, que é o Daniel Canlotti. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia para você. Tudo ótimo, bom dia. Bom, vamos destacar, então, alguns dos problemas aí mais comuns de visão. E eu gostaria de começar perguntando sobre a miopia, né? Que é aquela questão das pessoas não enxergarem bem de longe, né? Perfeito. Quando a pessoa ela começa a observar assim que está tendo um problema, os pais podem começar a identificar nas crianças, doutor? Sim, a miopia, como você disse, é aquela dificuldade de enxergar para longe, porque o olho, ele, vamos dizer que ele é um pouco maior do que o normal. E os raios que precisam cair certinho na retina acabam caindo antes e a gente precisa consertar isso com uma lente negativa para que esses raios caiam certinho. Dessa maneira, as crianças durante a fase escolar, de aprendizado, elas vão tentar se sentar mais na frente, vão começar a ter um desempenho ruim na escola, às vezes não sabe por quê e pode ser por causa da visão. Então, a primeira coisa é chegar perto dos objetos para enxergar, começar a se desinteressar por problemas e visões mais para longe do que de perto. Com que idade, mais ou menos, os pais já identificam, né, que as crianças, eu acho que de repente não está indo bem na escola, não está conseguindo fazer isso ou aquilo por causa de um problema de visão? Qual seria a idade ideal para a primeira consulta? Eu sempre digo que eles vão perceber em fase de alfabetização, mas a primeira consulta não é bom deixar até chegar esse momento. A gente precisa detectar isso antes dos 7 anos de idade, porque se isso for detectado depois e a criança tiver algum problema de estrabismo, então uma diferença de grau entre olho e outro, a gente precisa fazer um tampão para que o outro olho ruim desenvolva. Isso a gente consegue até os 7 anos. Então, eu sempre digo que a partir dos 2, 3, 4 anos, mesmo que os pais não consigam perceber, é bom passar no exame de rotina para que o oftalmologista consiga perceber antes que a criança perceba e relate aos pais. Certo. Temos também a hipermetropia, né? Hipermetropia já é o contrário, né? É não enxergar tão bem de perto, né? Como identificar, assim, quais são as principais características, doutor? A hipermetropia é comum a criança nascer com certo grau de hipermetropia e ela vai começar a se desinteressar por problemas de perto, por a visão de perto. Então, o olho, diferente da miopia, é um pouco menor do que o normal, os raios caem atrás da retina e você precisa corrigir isso com grau positivo. Isso dificulta essa visão de perto, pode dificultar um pouco para longe, mas a criança consegue acomodar a visão e enxergar. Então, vamos dizer que a criança vai se desinteressar um pouco mais por visão de perto e vai ficar mais interessada por visão de longe. Quanto mais cedo se identificar, mais chances aí de você diminuir um pouco esse problema e o grau também. Como é que funciona a questão e até que idade, né, esse grau pode subir, pode se elevar? Sem dúvida, o mais importante é detectar isso cedo para que isso seja corrigido, como esses problemas do tampão que a gente só consegue corrigir até os 7 anos. E a correção deve ser feita não para... O óculos não vai melhorar o grau. Isso eu sempre digo, que o paciente acha que vai usar óculos vai melhorar o grau, ou então não usando o óculos o grau vai aumentar. Independente disso, o organismo ele vai aumentar ou diminuir dependendo do crescimento do globo ocular. Então a gente diz que até 21, 23 anos o grau pode modificar. E por isso que a gente, para fazer a cirurgia refrativa, para diminuição do grau, a gente sempre espera mais ou menos a idade de 21, 23 e o grau estabilizado para poder operar. Então a gente sempre diz que até 21, 23 pode acontecer uma mudança no grau. Perfeito. Tem também o astigmatismo, né? Que a maioria da população tem, eu tenho um pouquinho também, que é você enxergar de longe um pouquinho mais embaçado, né? Sim. A luz, às vezes, um pouquinho atrapalha, a luz Perfeito. demais. É comum realmente entre a população? O astigmatismo também é comum, é como se fosse uma distorção da imagem, a pessoa enxerga o E, acha que é o B, o A acha que é o H, e essa correção do astigmatismo faz aquela visão que está distorcida ficar perfeita. Então, se o paciente tem astigmatismo, principalmente o astigmatismo alto, é importante a avaliação e até avaliar a ceratocone, porque se o astigmatismo é muito alto, a gente deve procurar também problemas que podem causar isso, como ceratocone. Então, isso tudo deve ser detectado e corrigido precocemente.
Perfeito. Daqui a pouco eu vou já atender um telespectador, Adonias de Pedreira. Segura aí que eu já atendo você. Antes, eu queria falar também sobre o estrabismo, né? Quando você começa a identificar e há como corrigir desde cedo, fala pra gente. O estrabismo é aquele olho torto, para dentro ou para fora. A criança, o neném, costuma nascer com um certo grau de estrabismo para dentro, com o olho um pouco mais para dentro, porque ele tem essa hipermetropia. Então, a gente espera um pouco para poder corrigir. Quando a gente vai ver e percebe um certo grau, o estrabismo pode ser corrigido com um grau positivo, a gente consegue diminuir um pouco esse estrabismo, mas em alguns casos só o grau, só o óculos não consegue corrigir. E aí a gente precisa partir para a parte cirúrgica, mas existem vários tipos de estrabismo que a gente deve sempre diferenciar e partir para a correção principal, ou com óculos ou com cirurgia, o principal e específico para cada paciente. Perfeito. Vou começar a atender aqui alguns dos nossos telespectadores falando nessa questão de estrabismo. Bom dia, Renata. Eu tenho estrabismo no olho direito e comecei a sentir dores no olho esquerdo que não possui o estrabismo. Isso é em decorrência de quê? Isso a gente deve ser sempre avaliar fazer a consulta completa para saber o porquê que ela está sentindo dor. A dor no olho pode ser por problema no segmento anterior, posterior e pode não ser associado a esse estrabismo. Então acho que é necessário marcar uma consulta para fazer o exame com a dilatação, que é pingar aquele colírio para dilatar, achar o grau correto e saber se ela tem ou não um grau nesse olho que possa causar essa dor. Perfeito. Atendendo agora o telespectador Adonias de Pedreira, interior paulista. Bom dia, Renata. Eu gostaria de saber se o doutor, se a pessoa que tem glaucoma e usa colírio, até que ponto o colírio faz bem e se deve parar de usar para quem tem glaucoma? O glaucoma é uma doença silenciosa, a principal causa de cegueira irreversível na população. Então o glaucoma deve ser detectado precocemente. Os colírios eles são hipotensores, eles conseguem diminuir a pressão do olho. Que essa pressão, diminuindo essa pressão, a gente evita que esse glaucoma evolua. Então, se foi receitado o colírio, ele não pode ser parado sem ser falado com o médico. Se o médico não indicou isso, não deve ser parado de usar. Então, isso deve ser conversado e o colírio é de uso contínuo. Quem tem glaucoma deve usar o colírio de uso contínuo. E se a gente não consegue controlar o glaucoma com o colírio, aí sim é indicado cirurgia. Mas, no primeiro momento, o colírio é o primeiro tratamento do glaucoma. Acontece, né, doutor, também que muitas pessoas acabam tendo, tô com irritação no olho, aí passa um colírio ali, esses comuns, tenho isso, hoje meu olho tá muito vermelho, passo colírio, hoje tem um negocinho amarelo, passo colírio. Sim. Isso acabou sendo normal, né, igual a gente espirra também aqui, na região nasal, né, para deixar a respiração mais tranquila. Só que também já ouvi de outros especialistas que é totalmente errado, né? Sim. O uso contínuo e aí sem prescrição do colírio faz mal, acaba tendo outras consequências piores. Sim, os colírios, existem alguns colírios como os vasos constritores, são aqueles vendidos em farmácia descontroladamente que deixam o olho branco. Mas por que ele deixa o olho branco? Ele afina os vasos e essa vasoconstrição que ele faz deixa o olho branco. Só que o uso crônico, para quem tem pressão arterial alta, ele vai ser drenado para o resto do corpo. Isso pode até ajudar a aumentar a pressão arterial. Então, tomar muito cuidado com isso, ele ainda dá o efeito rebote. Parou de usar, volta pior. O colírio de corticoide pode causar glaucoma, catarata. Então, não deve ser usado o colírio sem ser falado com o oftalmologista. Porque deve ser indicado o colírio correto específico de cada paciente. A catarata, né, doutor, também já bastante identificada, só que entre a população mais idosa, né? Sim. Realmente é acometida pela população mais idosa, né? Quando esse pessoal da melhor idade começa a observar que tá tendo um problema, que às vezes a pessoa passou bem toda a vida, só que aí chegou numa certa idade e começou a ter uns certos probleminhas, né? Sim, a expectativa de vida da população está cada vez aumentando mais. Então, a quantidade de idosos da população aumenta e a quantidade de catarata também. A catarata é a maior causa de cegueira reversível na população com cirurgia. Então, como a gente pode ver aqui, esse aqui é o tipo da cirurgia de catarata que hoje em dia a gente faz com colírio tópico, um colírio anestésico, que a gente tira aquela lente suja que está causando uma opacificação da visão, a gente tira essa lente suja e implanta uma lente artificial cristalina, transparente, para poder substituir, que pode ser vários tipos, pode ser a monofocal, multifocal, que corrige para longe e para perto, e a gente, no final, faz o uso dos colírios pós-operatórios corretos e a visão do paciente costuma melhorar e corrigir esse problema da catarata nessa população mais idosa, principalmente, que são os mais acometidos pela catarata.
Perfeito, doutor Daniel, hoje tirando todas as nossas dúvidas sobre os principais problemas de visão. Deixa o seu contato, então, para quem está em casa, enfim, quer saber um pouco mais detalhes, tirar dúvidas, telefones, site, redes sociais, pode ficar à vontade. Quem quiser me encontrar pode colocar doutor de DR Daniel Camelot, jogar nas redes sociais, que a gente sempre joga algumas dicas, algumas explicações de algumas dúvidas e vai ser um prazer responder aos espectadores. Tá bom, muito obrigada, Muito viu? obrigado. Continue aqui com a gente para acompanhar aí a boa música.